Josi Leão é um dos maiores nomes da história do balé brasileiro. Foi primeiro bailarino do Teatro Municipal de São Paulo, estudou na Academia Real de Londres, foi eleito entre os melhores do mundo e defendeu uma dança democrática e acessível ao povo. Mas antes de toda a glória existia um menino assisense de passos rápidos e olhar sonhador. Foi em Assis que começou com o sapateado aos 5 anos e se apaixonou pelo balé aos 9, que Josi deu seus primeiros passos rumo à história. Ao longo de sua vida, Josi levou a arte da dança para além dos palcos. Esteve nas telas, no rádio, nas favelas e nas ruas, conquistando respeito, aplausos e um lugar permanente na cultura brasileira. Bom, quando eu me dei como gente, né, com algumas recordações, o meu tio já estava morando em São Paulo, né? Ele saiu de Assis muito cedo. Só lembro das vezes que ele ia de férias para Assis, né? Geralmente ele também ia em alguns carnavais lá na quadra do Recreativo. E a convivência maior foi quando eu fui fazer o meu pós-graduação, meu mestrado em psicologia lá na PUC de São Paulo. O apartamento dele era bem perto da estação Júlio Prestes, né? A gente ia de trem e ele me anfitrionou, né? Ele me permitiu que eu ficasse no apartamento dele. Então toda quinta-feira eu chegava à noite, de manhãzinha, né? Eu viajava a noite inteira de trem, ia para casa dele, né? Passava lá um pedaço, a gente descia, tomava café, que era um pão passado com manteiga e um copo de café com leite. E ele ia cuidar da vida para um lado e eu ia para o outro, né? E aí a gente conversava. Não era assim uma coisa tão intensa, mas a presença dele era muito forte, que ele era uma pessoa extremamente de alto astral, né? Ele sempre encarava a vida com muita beleza, né? A única vez que eu vi o Josi dançando foi quando ele fez uma apresentação lá em Assis, né? Tem aquele colégio, né, ali, Santa Maria, né? Do lado de Santa Maria funcionou a Faculdade de Filosofia, né? E lá ele fez uma apresentação de balé. Essa foi a única vez que eu vi o Josi, né, o meu tio, dançando. A gente só tinha as informações, né? As realizações dele, tanto no Brasil quanto no exterior, que era motivo assim, de muita admiração, muito orgulho. E talvez uma coisa que ficou marcante foi que numa dessas viagens que eu estava na casa dele, ele me mostrou um pingente que ele tinha, né, de ouro, e no pingente tinha o mês que ele nasceu, o dia que ele nasceu tinha um brilhantezinho, né, um diamante brilhante. E ele me disse que era a minha herança, que ele gostava muito de mim, né, o Bo, e que ele gostaria que eu ficasse com aquilo. Mas quando ele morreu de morte súbita, né, foi uma coisa assim extremamente chata, eu não tive acesso, porque ficou pelo caminho, entende? As pessoas que o acudiram, né, os que estavam, que tinham acesso à casa dele, fizeram um favor de não chegar até mim esse brinde, né? Esse mimo dele. Mas o resto era conversar, né? Ele tinha lá a vida dele atribulada, tinha a escola de bailados, né? Ele contava das histórias dele no exterior, né? De amigos, né? De ex-alunos que ele formou no Brasil e que foram fazer carreira de bailarino na Europa. E a gente conversava sobre essas coisas. Qualidades. O que eu sei é que o meu avô chamava o tio Zeca, né? Zé Leão de Carvalho, de Zezinho, né? Ele sempre se preocupou muito com vovô Orozino, vovó Aurora, né? E sempre que possível ele dava algum tipo de assistência física, assistência, sei lá, estava sempre presente, né? E naquela época não tinha a facilidade da comunicação que tem hoje, né? Então eu guardo talvez uma ou duas cartas, né? Que
ele mandou para o meu avô, ou mandou para minha mãe, para meu pai, e inclusive talvez seja um pouco folclórico, né, que eu tinha conseguido resolver um problema aqui da minha sogra, a doutora Dona Antonisa, né, para evitar autópsia no IML, essa coisa aqui no Ceará. E de repente ele morre aí de morte súbita, também foi encaminhado aí, não sei para que canto, que precisaria passar por autópsia, né? E dentre as minhas amigas da universidade, lá na PUC, tinha uma que era casada com um médico do aí chamado IML. Aí meu pai me pediu, o que você pode fazer para o tio Zeca não passar por isso, 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 e eu acabei resolvendo, entende? E eu ouvi dizer, porque eu não estava em Assis, nem em São Paulo, tava, que o sepultamento do tio Zeca foi um dos maiores já ocorridos em Assis, né? Tamanho assim a evidência de pessoas, né, que todos foram prestar essa última homenagem a ele. Sempre ele estava em evidência, né, pelos resultados. Sempre chegava até nós o sucesso, as premiações, né? A gente tinha um orgulho muito grande dele ter dançado com o Royal Ballet of London, né? Que tinha dançado com o Bolshoi da Rússia, entende? Então a gente chega a essas informações, né? O Urso de Prata que ele ganhou lá em Stuttgart, né? Berlim, na Alemanha, que era assim, a evidência de estar entre os 5 primeiros mais famosos bailarinos do mundo, entende? Eu sempre fui assim uma pessoa que gostava muito de ler, né? Tanto é que eu segui carreira universitária e então a gente lia a respeito, né? E isso era muito orgulho, a gente comentava, né? Ele tão jovem já se arriscou a ir embora para satisfazer um sonho de vida que ele tinha, né? Que era ser bailarino. Então a gente sempre estava sabendo, a gente sempre ia atrás de comentar, né? Para nós era um orgulho, né? Adolescente, né? Recém-chegados à adolescência e tal, saber que tinha uma pessoa da família tão importante. Então, um menino, moleque, jovem, sai do interior e vira um monstro que ele ficou no balé, né? Então, eu não tenho nem a dimensão de quantas vidas ele transformou, né? De quantos sonhos ele permitiu que fossem realizados, né? Tanto por comparação, por imitação, quanto por formação, né? Porque ele teve uma escola de bailados, né? Durante muito tempo lá em São Paulo. Então ele deve ter. Eu vi as cartas que ele recebia dos ex-alunos dele que estavam no exterior, né? Em cima da cômoda que tinha lá na sala, era aquele monte de cartas que ele recebia dos alunos dele, né? Dos amigos, dos ex-alunos. Então a gente percebe que ele sempre foi alguém transformador, né? Ou seja, ele sempre assumiu aquilo que ele queria. Então você imagina, na década de 50, né, de 50, 60, ele abriu mão de tudo e assumir o seu papel dentro de uma profissão não muito, como é que fala assim, não vou nem chamar respeitada, né, dentro de uma profissão que era diferente, né, um bailarino, ou seja, aquela profissão essencialmente sensível, né, feminina, maravilhosa, porque ele travestido no palco como um bailarino famoso, lindo, né? Era motivo de muita alegria para todos nós, entendeu? Então eu acredito que ele é peça importante, entende? Para Assis talvez até mais, né? Antes do José e depois do José. Então eu acho que eu nunca ouvi nada que o desabonasse, entende? Sempre ele ficou dentro das 4 linhas, né? Dentro curtindo a profissão dele, com ética, com respeito, com admiração, com talento, alegria. Eu não lembro de ter visto meu tio cabisbaixo, depressivo, né? Eu sou psicólogo, a imagem que eu tenho do meu tio é uma pessoa feliz,
Agora, eu não lembro do tio Zeca reclamar para mim, para meus irmãos, para os meus primos, essa mágoa, entende? Então você vê que essa parte, né, essa divulgação, essa aceitação, né, do gênero, naquele tempo não tinha isso, né? A pessoa que tinha tendência a ser mais feminino, de assumir uma profissão praticamente feminina, era motivo de espécie, era motivo assim de interrogações, indagações. E como a gente fala aqui no Ceará, chutou o balde e foi fazer aquilo que ele gostava. Assumidíssimo, entende? Ou seja, eu quero fazer isso e ponto final. É, doa a quem doer. Eu admiro ele, amo esse homem, né? Com H, pelo fato dele ter sido essencial, autêntico, espontâneo. Não vou dizer perfeito, que perfeito é Deus, mas quase perfeito, né? Porque naquilo que ele se prontificou, que ele se permitiu fazer, abraçar, ele fez com garra, com ética, com amor. Aquilo que eu vou te falar da superficialidade, entende? Ele era integral, ele era total, ele se doava total dentro daqueles momentos rápidos que a gente convivia, né? Ou seja, quando a gente descia para tomar o café da manhã, era um momento único, né? Porque parece que ele era, sei lá, o Oscar, né? Ou seja, naquele pequeno espaço que a gente saía do apartamento dele, descia e caminhava até a padaria da esquina, parecia que só existia ele, porque ele cumprimentava todo mundo, ele brincava com todo mundo, ele era alegre com todo mundo. Quando ele entrava na padaria, ele não precisava nem fazer o pedido, porque o garçom já sabia exatamente aquilo que ele queria, né? E ele fazia aquilo com uma espontaneidade, entendeu? Que até o 20, né? Ou seja, ele acabava de tomar a xícara de café dele e ele nem chegava a pedir porque o garçom já via e dava aquele troquinho, né? Dava aquele. E isso fica marcado, né? São momentos únicos. Era eu e Josi e eu, né? A gente não dividia esse momento com ninguém. Então, isso ficou, porque foram momentos que eu me sentia uma pessoa extremamente bem-vinda, braços abertos, nunca reclamou, nunca disse que eu não podia, entendeu? Sempre tinha lá, e quando eu chegava lá na casa dele, já estava lá o sofá, que era um apartamento só de um quarto, então estava lá o sofá na sala, sofá-cama arrumadinho, pronto para que eu pudesse dormir, entende? Demonstrando um carinho muito grande, entendeu? Eu senti muito a falta dele, a morte dele, a época, foi uma coisa muito sentida, principalmente saindo, né, eu estando tão longe, né, que eu não pude participar de nada, eu simplesmente ajudei no que foi possível, mas eu assisti de camarote do Ceará, entendeu? Eu trabalho, né, em psicologia clínica na área de psicodrama, né? E tem uma poesia do Moreno que ele fala assim do encontro, né? O encontro verdadeiro, entendeu? Então, se você chegar perto de mim, eu arrancarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus. E arrancarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. E só assim eu poderei te ver com os teus olhos e você poderá me ver com os meus. Eu acredito que esse é o legado. Ele permitiu que todos nós, assisenses, daquela época e para o resto da vida, vai conseguir enxergar o balé pelos olhos de José. Acho que esse é o legado. Ele eternizou dentro do Brasil, São Paulo, interior, terra de matuto, de caipira, surgiu um único.
Eu não acredito que apareça mais um. Não da dimensão, do tamanho da herança que ele nos deixou. Façam aquilo que vocês gostariam de fazer. Não peçam permissão. Assumam aquilo que você sabe que consegue ser capaz. Respeite o talento. Respeite a esperança. Respeite a vida. Respeite tudo aquilo que a gente ganhou daquele lá de cima, que desenvolvam, corram atrás, né?